Prezados policiais, bombeiros militares, pensionistas, hoje 6 de dezembro, agora são 11 horas da manhã. Nós todos já conhecemos bem um ditado que diz que nada é tão ruim que não possa piorar. Infelizmente, nessa manhã de segunda-feira, uma manhã muito chuvosa em Belo Horizonte, nós trazemos aqui um assunto que nos é muito caro. E provavelmente a grande maioria dos senhores e senhoras já tomaram conhecimento, ainda que não com a devida densidade necessária, mas todos já tomaram conhecimento. O que o governador fez conosco na última semana? Ele vetou a contribuição patronal do Estado para com o nosso Instituto de Previdência. Tá, mas e aí? O que significa isso? Qual a consequência disso? Esse aqui é o grande problema. A consequência é você bem direto e objetivo. A gente não precisa ficar floreando, tendo milindres para dizer. Não é o fim do nosso instituto. Basta ver, os senhores e senhoras, que, por exemplo, nós trabalhamos com orçamento. Quando o governo não encaminha o patronal para nós, veja bem, o que significa dizer? É que ele não vai aportar recurso para a nossa saúde. Só este ano, que finda agora, dia 31 de dezembro, agora em 21, o IPSM possui um déficit de 190 milhões. É déficit orçamentário. O que significa dizer? Ele gastou sem que tivesse provisão para isso. O que eu estou dizendo, claro, o nosso diretor, o Coronel Vinícius, sabe, ele está fazendo isso por conta e risco dele, correndo riscos. Porque ele está cometendo um ato de improbidade, que ele está autorizando despesas sem lastro necessário. Lembra lá da chamada pedalada fiscal? É isso. Ele está autorizando despesas sem que haja o lastro. Bom, mas não para por aí. O orçamento nosso, que da área de saúde, ele gira na ordem de 800 milhões de reais anos. E o que o governo fez? Cortou quase em 50%. Isso, 50% ele cortou do orçamento para o ano que vem. Então veja bem, ele não vai permitir, ele não vai fazer o pagamento, a contribuição do patronal. E para o ano que vem, 2022, nós já vamos começar um ano com 50% da receita que a gente tinha esse ano, que equivale, ou seja, nós vamos ter 500 milhões para tratar da saúde o ano que vem. As consequências disso? Primeiro ponto, pode ir lá, pode ligar para o Coronel Vinícius, liga para os nossos comandantes. O HPM hoje ele possui 50% do seu efetivo, daquele que nos atende, contratado, que recebem por prolabore. O que vai acontecer? Eles deverão ser dispensados. Nós vamos ficar só com os da rede orgânica, os nossos oficiais que trabalham lá e que são médicos. Aqui, o centro odontológico, literalmente do lado da Aspra aqui, nós vamos funcionar o centro odontológico com apenas 30 profissionais. Bom, eu sou do interior, isso não me afeta. Vai afetar você do interior, sabe como? Hoje o IPSM tem um vasto convênio, ainda que deficitário, ele possui um lastro grande de convênios no interior do estado. E o convênio não é problema, o problema é atendimento. Essas pessoas que são conveniadas aí em Unaí, Paracatu, João Pinheiro, lá em Jordânia, lá em Carneirinhos, não interessa, nos 853 municípios onde hajam e existem os convênios, eles não irão mais nos atender. Porque eu não vou receber. O que quer o governo com isso tudo? Criar o regime de cota. O que é o regime de cota? Por exemplo, digamos que aqui no HPM nós hoje sejamos atendidos, digamos, 100 pessoas por dia na área de cardiologia, enfim, qualquer especialidade. Ele vai criar cota. Ele pode querer dizer o seguinte, olha, 5 cotas para cardiologia, 5 cotas para pneumologista, 5 cotas para oncologia. É cota, e é isso que ele quer. Quando nós no passado dizíamos que nesse governo tem a tríade do mal, agora não é tríade mais não, agora é o quarteto do mal. Porque a CEPLAG entrou nesse conceito agora também. E é isso que eles querem fazer conosco. Então veja bem, o que o governador está fazendo conosco é uma covardia. Imagine, talvez vocês devam se lembrar, quando o governador Fernando Pimentel assumiu o mandato, no dia 2, 3 de janeiro, ele quis contingenciar 400 milhões de reais do nosso IPSM. E nós reagimos e ele não teve coragem de contingenciar. Diferentemente agora desse governo que não contingenciou não. Ele impediu, ele cortou o orçamento pela metade, cortou em 50%. Então você imagina que hoje, por exemplo, se tivermos um problema hoje aí no interior, em qualquer lugar que nós precisarmos de uma UTI aérea, por exemplo, o Coronel Vinícius não pode contratar. Mas tem um helicóptero da PM, avião. Não, ele não tem equipamento médico para conduzir a gente, não. O que nós precisamos fazer nesse momento agora? O que nós estamos defendendo? Nós devemos, nós todos, praças,
oficiais subalternos, oficiais intermediários, fortalecer os nossos comandantes. Para que os nossos comandantes fortaleçam o alto comando da PM, que são 43 coronéis, e que esses coronéis fortaleçam o comando das instituições, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Para quê? Para que esses homens, os nossos comandantes, façam o enfrentamento necessário com o governador. Porque é isso que nós precisamos. Nós somos militares. Nós sabemos atuar no modo de guerra. E a nossa previdência vale uma guerra. E nós devemos ser o escudo. Nós devemos ser, sim, esse gatilho que precisa ser ativado para fortalecer os nossos comandantes de unidade, para que os nossos comandantes de unidade fortaleçam o alto comando e o alto comando fortaleça o nosso comandante geral, os nossos comandantes gerais, da PM e do Bombeiro, para que eles façam o enfrentamento necessário com o governo para reverter esse quadro. Porque se não reverter, será o nosso fim, é o fim do Instituto. Então, o governo, primeira coisa que ele fez conosco, recompôs as perdas inflacionárias e vetou. Segundo, encaminha para a Assembleia Legislativa o regime de recuperação fiscal, que congela salários, que congela benefícios, ADE, quinquênios, apostilamento, e isso é para todos os servidores, congela promoções por 9 anos e impede qualquer reajuste. E agora o terceiro. Esse o que ele fez? Ele nos deu a facada e girou isso mesmo, quando ele corta o patronal para a nossa contribuição da área de saúde. Nenhum governador fez isso conosco. E esse é o governador que pega o rádio da viatura e diz que essa é a melhor polícia militar do Brasil. Imagine se fosse a pior o que ele faria conosco. E não adianta a gente imputar responsabilidades nos secretários, não. Porque quem faz isso, quem autoriza, é o governador. O governador está sendo sacana, covarde e vil para com todos nós. Para esses homens e mulheres que defendem a sociedade e que transformam o estado de Minas Gerais no estado mais seguro para se viver hoje. Esse é o prêmio que nós estamos ganhando do governador. Vamos reagir, nós já temos uma data. 14 de dezembro, 9 horas da manhã na Assembleia Legislativa. Vamos fazer um grande ato. Primeiro, para combater o regime de recuperação fiscal. E segundo, para mostrar nossa força e indignação com o governador Romeu Zema. Vamos fortalecer os nossos comandantes de unidades para que eles fortaleçam o alto comando, que o alto comando fortaleça os nossos comandantes gerais para que eles façam o enfrentamento necessário com o governador do estado, para que essa aberração não ocorra em hipótese alguma.